Para começarmos a falar sobre sexo, sobre casamento, nós precisamos falar sobre aliança. Nós somos casados, eu e a Thaís, nós estamos casados vamos fazer 15 anos de casados, né? 15 anos de casado. Eu duvido, irmão, que você lembra aí, quantos anos de casado você tem? Quer que eu pergunte aleatório aqui para você passar vergonha? Pode perguntar. O pastor Ivo já se safou já. Ele treinou antes em casa. Tem mais algum corajoso aí? Ah, tá vendo? Os homens lembram. Se não lembrar, a mulher belisca ele aí. Nós vamos fazer 15 anos de casado, dia 20 de novembro agora, né? Então, se quiser, pode nos dar presente. A gente vai lá para um hotel, já reservei um hotel para a gente ficar um final de semana ali tranquilo, né? Sossegado. Mas o casamento, quando nós nos casamos, para muita gente o casamento é um contrato, né? O casamento é um contrato entre um homem e uma mulher. Mas na realidade o casamento não é somente um contrato assinado. O casamento é uma aliança, onde não está somente o homem e a mulher. O casamento é uma aliança entre o homem, a mulher e Deus. Deus está no teu casamento. Esse é o slogan que nós falamos aqui durante todo o ano. Jesus está no meu casamento. Jesus está no teu casamento. Eu tenho certeza que no dia do teu casamento, quem celebrou o nosso casamento foi o pastor Adriano. O pastor Adriano estava muito feliz naquele dia, né? O pastor Adriano, ele gosta de fazer casamento. E não foi o pastor que ficou mais feliz ali, nem você que ficou mais feliz ali, nem a tua esposa que ficou mais feliz ali. Quem estava mais feliz, eu tenho certeza que era Deus que estava mais feliz ali, porque uma família a mais estava sendo criada, sendo formada nessa terra. E família é o propósito de Deus. Família é algo que Deus criou, porque nós entendemos que se nós tivermos uma família forte, a oportunidade, a probabilidade de nós fazermos algo relevante nessa geração, nós criarmos filhos que vão levar o evangelho, filhos que serão fiéis, filhos que terão um bom caráter, filhos que herdarão aquilo que nós semeamos na vida deles. Eu creio que Deus lá de cima, Ele olha e fala assim: que orgulho que eu tenho deles. Olha como eles estão levando a família deles para um lugar bom, onde eles estão demonstrando o meu amor. E é óbvio que a aliança, como é um projeto de Deus, um propósito de Deus, o inimigo ele sempre vai querer quebrar essa aliança. E é isso que o diabo tem tentado fazer na nossa vida. Quebrar a aliança do casamento, querendo mostrar para nós que o casamento é feito somente entre eu e ela, e não tem mais ninguém entre nós. Quer dizer assim, Deus não está conosco. E aí a gente passa as dificuldades, a gente passa as brigas, a gente passa as lutas, e a primeira coisa que a gente começa a passar pela nossa cabeça é o seguinte: por que eu me casei? Por que eu vou ficar junto? Por que eu vou continuar casado? Então o diabo vem colocar coisas na nossa cabeça e dizer assim: olha, não, larga, separa. Mas primeiro ponto que a gente precisa relembrar: o nosso casamento é uma aliança entre nós e Deus. Fala para tua esposa assim: nós temos uma aliança. Pega na mão dela e fala assim: nós temos uma aliança, e é para toda a vida. Então não complica as coisas. E aí você olha e fala assim: mas pastora, vocês falaram que quando no começo nós vamos falar sobre sexo e vocês estão falando de aliança. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. Quando nós casamos, nós fizemos uma aliança. E o sexo faz parte dessa aliança. Nós, através do sexo, criamos intimidade no casal. Você já percebeu que quando vocês estão bem sintonizados, é quando vocês estão mais afinados, que vocês estão mais românticos, que é quando vocês praticam mais sexo, que vocês estão mais felizes? Vocês já perceberam isso, gente? Que quando a gente não pratica sexo, a gente fica bravo, a gente fica nervoso, principalmente os homens, né, gente? Porque vocês sabem que há uma diferença de sexo entre homem e mulher. Nós somos totalmente diferentes em questão a isso.
Mas quando nós não praticamos, a gente fica nervoso, a gente fica bravo, qualquer coisinha já é motivo para discussão. E aí quando você pratica, quando você está nativa lá, a gente cria uma aliança maior ainda. A intimidade que há entre o casal, que aqui fala na palavra que os dois estavam nus e não tinham vergonha. Quando você está lá com o seu esposo, com a sua esposa, vocês estão nus, vocês não têm vergonha um do outro. E é nessa hora que nós temos que estar mesmo ligados, porque Deus também está neste momento. Você não fala assim: Senhor, agora o Senhor fica aí do lado de fora que eu vou fechar a porta, eu vou praticar sexo aqui no meu quarto, e a hora que eu terminar o Senhor entra. Não, o Senhor está ali junto com vocês. O Senhor está junto quando nós praticamos sexo. Ai, pastora, mas que heresia. Heresia por quê? O Senhor que inventou isso, foi o Senhor que criou. Ele falou: vade, vamos procriar. Como que procria? Fazendo sexo. Então, gente... Tem outra forma, hein? Não tem, né? Não, tem inseminação natural, hoje em dia. Tá? Natural. A prática, com o passar dos anos, o negócio foi evoluindo, né? Porque antigamente, quando a mulher era estéril, como é que ela gerava filho? Com milagre. Hoje em dia tem a ciência, né? Há um milagre também do Senhor, mas hoje em dia a ciência ajuda bastante também. Mas o que Deus criou é com o sexo você vai procriar. Com o sexo você vai ter intimidade. O casal cria um laço ali dentro. Cria um laço não só no corpo, mas de alma, de espírito, de tudo. É no sexo que você tem essa intimidade. E a gente está falando de sexo. Você sabe do que a gente está falando aqui? Você lembra? Você lembra o que é sexo? Hein? Então o pessoal está olhando assim, parece que não lembra mais, pastor Matsoleiro, não lembra mais. O que essa intimidade, e a gente precisa gerar isso a cada dia. Aqui quando a palavra fala assim, eles estavam nus, não é somente de estar sem roupa, mas é estar com a alma, ou um ou outro, um saber o que está acontecendo com o outro, estar ligado com o que está acontecendo com o outro. Essa aliança de uma só carne é isso. É eu entender a minha esposa, é a minha esposa me entender, para que a gente possa ter uma vida, uma relação saudável. O que a gente está querendo falar para vocês aqui hoje é que você pode ter uma relação saudável, uma relação sexual saudável na tua vida, com alegria, sem culpa, sem deixar nada te culpar por aquilo, porque Deus criou a família para que vocês fossem felizes, para que nós pudéssemos sermos felizes. E nós vamos ler mais um versículo aqui, 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Uma das formas hoje que o inimigo tem entrado nos casamentos é por causa do sexo. Às vezes nós mulheres, porque assim, o homem, eles têm uma vontade, uma necessidade maior de fazer sexo do que a mulher. Então, mulheres, eu falo para vocês, converse com o seu marido. Porque se você conversar com o seu marido sobre isso, sobre essa necessidade, você vai começar a entender como que funciona ele. Porque eles são totalmente diferentes de nós mulheres. O dia que eu sentei com o Diego e ele me explicou como que funciona a necessidade do homem, que caiu a minha ficha, que eu fui entender qual verdadeiramente era o meu papel como mulher para satisfazer ele. Então, gente, não há casamento sem diálogo. Não há casamento sem uma conversa. A gente precisa entender um ao outro. A gente precisa compreender. E como que a gente compreende? Conversando. Ah, pastora, mas eu tenho vergonha de falar esses assuntos com meu marido, com a minha mulher. Gente, não tenha vergonha. Vocês são um casal. Vocês são uma família. Deus juntou vocês. Às vezes é meio constrangedor, às vezes a gente fica meio assim, né? Mas conversem.
Tira todo o tabu de lado e conversem um com o outro. E conversa, fala, como que é para você? Qual é a sua necessidade? Como que funciona para você? Tanto o homem quanto a mulher. Porque um entendendo o outro, a gente vai saber como que vai funcionar no nosso casamento. Eu não posso chegar aqui e dar uma regrinha para vocês. Olha, gente, funciona assim. Você tem que fazer sexo 4 vezes na semana. Você tem que fazer tanto assim, você tem que fazer assado. Não é uma fórmula. Não é uma receita pronta de um bolo. É o casal. Vocês vão se descobrir. Claro, nós precisamos ter uma constância. Nós não podemos passar 2 meses sem fazer nada, 1 mês sem fazer nada, ou 4 meses sem fazer nada, 1 ano, que eu já ouvi muita gente falando que já ficou mais de 1 ano sem ter relação sexual. Qual é a intimidade que esse casal tem? Ele pede tudo isso. Aí, voltando aqui, falando que eu estava falando de que o inimigo entra no nosso casamento, é através de sexo também, porque a gente não pratica. Aí o que acontece? O homem ou a mulher vai procurar lá fora. Não vou colocar a culpa só no homem, porque a mulher também faz isso, tá, gente? Aí dá desculpa, mas a minha mulher, o meu marido, não me satisfaz em casa, então eu tive que procurar lá fora. Mentira! É mentira isso. Isso é uma desculpa que a gente arruma. Se você tiver conversa dentro de casa, isso não acontece. Ah, mas é porque daí não estou sendo realizado sexualmente, então eu vou para a pornografia. Você deixa que o inimigo entre no seu casamento através de pornografia. É errado você fazer isso. Da mesma maneira que ela diz que a mulher precisa entender o homem também precisa conversar com a mulher e entender a mulher. Ela funciona totalmente diferente de mim, né? Ela funciona totalmente... Para conseguir uma noite tranquila, irmão, você tem que começar no bom dia. Você tem que começar de manhã, né? Já falando bom dia, já tratando bem. O problema é que o homem às vezes é cavalo. O homem é cavalo. Passa o dia inteiro dando patada e chega à noite e fala, e aí, como é que vai ter? Não vai ter, irmão. Não adianta. Não adianta. A gente já aprendeu aqui já, e ouvimos várias vezes já, né? O homem é um micro-ondas, que apertou e vai embora. A mulher não. A mulher é um fogão a lenha, que vai devagarzinho, 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 né? Então, se você precisa se lembrar lá do namoro, lá do tempo em que você não praticava sexo com a tua esposa no namoro, mas que você a conquistava todos os dias, que você levantava pela manhã e se lembrava dela e tinha saudade dela, de você restaurar esse amor no teu casamento. O nosso casamento, a nossa vida conjugal, ela passa por várias fases. Existem fases que estão lá no início, que é aquele fogo, que a gente está super bem, que a gente está tendo um relacionamento bom, um relacionamento sexual bacana, que a gente está tendo uma harmonia, mas o tempo vai passando e as coisas vão chegando, as dificuldades da vida, os filhos vêm, os problemas vêm, e a gente começa a se afastar. A gente começa a se afastar, e a primeira coisa que começa a ficar de lado é a relação íntima, é a relação sexual. A gente começa a deixar de lado, porque tem tantos problemas que a gente não tem cabeça para isso. A gente sempre deixa para amanhã, a gente sempre deixa para depois. Você acha que um dia nós conversamos com um casal que estava passando por um problema, um rapaz me procurou que ele estava se separando da esposa, e ele falou assim, faz quase 9 meses, não, mas quase 1 ano que nós não temos relação sexual, e para eles parecia que estava tudo bem, mas na verdade não estava. É isso que a palavra fala assim, se for para deixar de fazer por algum tempo, em mútuo acordo, consentimento, mas se não, conversem. Lembra que nós falamos aqui, talvez esse versículo possa te chocar um pouquinho, né? Porque fala que o corpo da mulher é do homem e do homem é da mulher, mas na verdade é isso. Lembra quando nós falamos lá em Gênesis de uma só carne? É um só. Eu e a Thaís, nós somos um. Se nós tentar separar, vai ficar um pedaço meu nela e um pedaço dela em mim. Não adianta. Não adianta querer separar, irmão. Você tinha a sua escolha antes de casar. Agora que casou, é para a vida toda. Fala para tua mulher, para teu marido assim, é para a vida toda. É para a vida toda. Amém? Aguenta isso aí, irmão. Aguenta. Você fala, pastor, mas está difícil. Então melhora o teu casamento. O casamento é teu. Descomplica. Outro dia uma pessoa me procurou e falou assim, porque não sei o que, eu falei, viu, o casamento é teu, você tem que cuidar.
Se você não escolher ser feliz no teu casamento, não adianta culpar as pessoas, culpar o pastor, culpar o líder, não adianta. Vamos voltar aqui para o sexo, né? Nós estávamos continuando falando. E outra coisa, gente, agora vamos entrar um pouquinho mais fundo, diretamente dito. Os dois têm que se satisfazer. Não adianta só o homem sair satisfeito, não adianta só a mulher sair satisfeita. Nós temos que fazer eu tenho que fazer a alegria do Diego, o Diego tem que fazer a minha alegria. Como a gente descobre isso? Praticando. Porque quando a gente casou, ele não veio com um manual dizendo assim, olha, o Diego gosta disso, disso, disso e disso. Ou ele recebeu um manual da Thaís falando, a Thaís gosta disso, assim, assado, cozido e frito. Não, não é. A gente vai com o tempo, no começo é mais difícil? Nenhum dos dois se conhece, nenhum dos dois às vezes tem experiência. Aí vai se conhecendo e as coisas vão melhorando. Quando vocês chegarem lá nos 30 anos de casado, 50, vai estar melhor ainda. Então quando vocês chegarem lá, não para, porque às vezes a gente vai no começo, né? Naquele fervor, vai chegando no meio, vai dando uma decaída, chega lá no final, aí já não quer nem mais saber. Não, é lá no final que vai ficar melhor ainda. Então, no começo, a gente vai aprendendo, converse. Olha, você gosta que eu faça assim? Olha, bom, eu prefiro daquele jeito, Diego. Olha, mas daquele jeito foi legal. Conversem, gente. Fala um para o outro. Ele não é adivinha para saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Por mais que ele me conheça, ele pode achar assim, a Thaís gosta daquilo, quando na verdade eu estou lá. Gente, eu detesto isso. Por que ele fica fazendo? Não é isso que acontece de vez em quando? Às vezes a gente faz para achar que está agradando ele, e ele está fazendo achando que está agradando a gente, quando os dois estão se desagradando e não sabe nem o porquê. Então, mulher, conquiste o seu marido, converse com ele, pergunta para ele o que ele gosta, o que ele não gosta. Marido, também faça isso com sua esposa. Qual foi a última vez, marido, que você deu um beijinho na nuca da tua esposa? Você chegou assim e fez um carinho nela. Qual foi a última vez que você fez isso? Onde? Só na hora do ato não vale. Estou falando durante o dia. Do nada. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagenzinha do WhatsApp para ela falando assim, ó, te amo, viu? Do nada. Ou, tudo bem que naquele dia você tinha um pouquinho de interesse, né? Mas enfim, quando foi a última vez que você mandou um presentinho para ela? Eu sou ruim de presente, não posso falar muito de presente, porque eu sou ruim de presente. Ele não me dá presente nenhum. Mas, às vezes não é da tua condição. Você precisa saber o que ela gosta, precisa saber do que ela quer, do que ela necessita, as necessidades da tua esposa, né? Ajudar, talvez outro dia um amigo meu falou assim, depois que a gente casa, a gente descobre que lavar roupa e lavar louça e limpar a casa não é sexy, não adianta. Que sexy, como que é sexy nisso? Daí outra pessoa falou assim, mas dá um jeito, faz isso aí se tornar um momento agradável entre vocês dois. Usa a sua imaginação, né? Às vezes a gente fica esperando. Conta a parte. Não pode. Usa a sua imaginação, faça alguma coisa para isso ficar legal, né? A mulher está em casa lá esperando o marido, por exemplo. Então, vamos dizer que é o seu dia de sorte, irmão. Chegou aquele dia, sabe? Aquele dia que a mulher está lá esperando o camarada em casa e ela coloca aquela lingerie. Talvez é a única que ela tem. E ela coloca lá e ela fica prontinha para quando você chegar. Quando o homem chega, o que ele faz? Ele olha, arranca esse negócio logo e vamos logo. Vai falar que não. Vamos logo terminar com isso. Às vezes, o cara não tem a menor sensibilidade de ver que a mulher se produziu toda, então ele nem sente. Ontem eu tive que pedir perdão para ela 200 vezes, mas eu vou pedir o resto da vida perdão para ela. Deixa eu contar para vocês. Ontem a gente foi sair à noite. A gente deixou as crianças em casa e a gente foi sair. Não era nada romântico, era uma palestra, um negócio super, assim, sobre família. E a gente foi. E ela se maquiou. Ela falou, preciso me maquiar? Eu falei, maquia? Vamos lá, vai que tem, né? Aí eu pensei assim, logo eu pensei. Falei, eu vou lá, depois a gente sai, a gente janta, come alguma coisinha e volta para casa. Não fala para o conselho tutelar, pelo amor de Deus, fica essas meninas em casa lá. Ficaram as meninas em casa lá. Quando eu cheguei no lugar da palestra, a pessoa que ia dar palestra demorou mais de meia hora para chegar. E eu vi que não... E eu comecei a passar mal. Começou a me dar um negócio de estômago, um negócio ruim. E eu falei para ela, vamos embora. Vamos para casa.
Ela olhou para mim, sabe aquela cara tipo assim, me maquiei para nada. Ontem à noite ia ser a noite, pastor Matusalém, porque ia dar tudo certo. Naquele momento eu falei para ela assim, vamos para casa que não está legal. Aí no meio do caminho eu falei, vamos parar pelo menos chupar um sorvete, alguma coisa, para a gente poder... Chegamos no McDonald's para chupar um sorvete. Devia ter uma festa da faculdade de medicina lá, que estava lotado de gente lá. Falei, meu Deus do céu, eu peguei o sorvete e falei, vamos pro carro, né? Come no carro? Ela olhou com uma cara para mim assim, eu falei, ai Jesus amado, quebrou a noite toda. Estava super feliz, gente. Eu sei que ela não estava. Mas aí que tá. Aí eu cheguei em casa, fiz o quê? Aquele versículo lá, a mulher sábia edifica a tua casa. A mulher sábia é aquela que fica calada. Ela não falou nada. Ela deu risada, né? Ficou de boa. E a gente foi para casa assistir televisão. E acabou a noite, irmão. Acabou, não tem jeito. Eu sabia que não ia ter jeito nenhum, porque eu arrebentei com tudo. Não tem jeito, não adianta. A gente tem que saber também entender um ao outro, porque não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente tem disposição. Então é por isso que a gente precisa entrar num acordo, conversar, entender que nós fizemos uma aliança na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Entender que nós podemos sim ser felizes no casamento, nós podemos ter uma vida sexual abençoada. Teve uma vez que a gente foi para um encontro de casais, e isso fica a dica para você que vai no encontro de casais agora do mês que vem. A gente voltou de lá, parecia dois, não podia encostar, não podia chegar perto um do outro. Eu chegava, me levava no trabalho, eu não queria sair do carro, eu falei, não vou ficar agarrado com essa mulher aqui. Chegava no meio do dia, eu comecei a ficar com saudade dela. Eu liguei para ela, eu falei, eu tenho coisa errada acontecendo, porque eu estou com saudade de você. Eu falei, não está certo isso, eu quero acabar logo, da hora de ir embora para casa para te encontrar. E depois passou, mas a gente continua, né, continua regando esse amor. E aí eu digo isso para você, experimente algo novo no teu casamento, experimente agora, talvez você vá nesse encontro de casais, experimente um tempo de renovo no teu casamento, um tempo de renovo para a tua família, um tempo de renovo para a tua vida sexual. Porque você acha, irmão, que o diabo não está louquinho para colocar um homem bonito perto da tua esposa lá, para ela chorar as pitangas para ele? E da mesma forma, né? Tem um homem perto da sua esposa também querendo consolar ela. Uma mulher ali diante de você, do teu marido, esposa, para que possa acabar, porque vai ser uma vergonha enorme. Você acha que se a gente cair, vai ser uma vergonha enorme para Deus? Porque nós somos cristãos, nós refletimos a imagem de Cristo. Então nós precisamos cultivar o nosso casamento. Se você precisa de algo, de um aconselhamento, procure os líderes aqui da igreja para conversar sobre o teu casamento, sobre o seu relacionamento. Mas em primeiro lugar, converse uns com os outros, você com o seu cônjuge, e ore para que Deus ele possa restaurar, talvez até o desejo no teu casamento. Talvez o desejo de estarem juntos, o desejo de ter uma vida sexual saudável. Às vezes você fala assim, pastora, mas eu já nem tenho mais vontade de estar junto com meu marido, ou o marido fala, eu não tenho mais vontade. Gente, porque isso acontece, a gente vê isso por aí. Gente, não é pecado nenhum você orar para Deus restaurar isso em você. Para Deus voltar a falar, Senhor, coloca o desejo em mim de novo, de estar junto com meu marido, de estar junto com a minha esposa. Orar antes de ter relação sexual não é pecado. Ora, se vocês estão com dificuldade nisso, ora, peça para o Senhor ajudar vocês. Foi Ele que criou, foi Ele que uniu vocês. Ele quer que vocês estejam bem, Ele vai te ajudar. Se você precisar de uma ajuda, eu estou com um problema médico, problema psicológico, procure ajuda. Não deixe isso passar. Não acha que não é nada. É sim. É importante isso para o casamento. É saudável você ter relação no seu casamento. Se você não está fazendo, é porque algum problema tem. Então procure ajuda. Mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. É o seu casamento, é a sua família. Peça para o Senhor restaurar isso na sua vida. E se você pratica bastante, continue. Continue, tenha uma constância. Nós precisamos ser constantes. Não é fazer daqui
2 meses, aqui 3 meses. Não, mantenha uma constância. É difícil, nossa agenda é difícil. Arruma um tempo, dá uma passadinha, um está tomando banho, dá uma passadinha lá no banheiro junto, vamos tomar banho junto. Ah, mas eu gosto de fazer à noite, o outro gosta de fazer de manhã. Entra no consenso. Nós tínhamos, no começo, às vezes a gente tinha esse problema, porque ele gostava de ficar acordado até tarde, e eu já gostava de dormir cedo, e aí eu gostava de fazer de manhã, e ele não gostava porque ele estava com sono. E aí depois a gente conseguiu, vamos sentar, vamos conversar, e a gente entrou no consenso. A gente tem que se adequar. O que dá no nosso casamento? O que vai acontecer? Dá uma escapadinha, deixa as crianças lá do lado, vai tomar banho os dois juntos rapidinho. Mas deixa um momento para vocês, um momento junto. Não dê desculpa de que as crianças não deixam. Eu tenho 3 na minha casa, gente. Você acha que é difícil fácil de driblar elas? Às vezes é. Mas a gente dá um jeito, gente. Eu tô falando, minha filha tá andando ali atrás, cara. Eu já olhei para ela umas 3 vezes. A gente, ela tá falando, meu Deus, é verdade isso? É verdade que se engana a gente? É verdade, gente. Mas é essencial a gente falar sobre isso, tá? Foi por isso que Deus colocou isso no nosso coração. Talvez você esteja aqui passando por algum problema, não deixe que o inimigo te engane, tá? Dizendo que isso não é de Deus, mas tenha uma vida sexual saudável. Deus pode restaurar o teu casamento. E começa, né? Isso também faz parte da restauração que Deus tem para fazer na tua vida. Amém?